aí, meus amores, tudo bem com vocês? A pergunta que eu quero te fazer no vídeo de hoje é: posso te contar um relato? Mas antes dos relatos começarem, gente, quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que tá seguindo, se inscrevendo, clicando no hypar que tem aqui embaixo. Inclusive, se você chegou agora, já deixa seu hypar, já curte esse vídeo, porque nós estamos aí construindo esse canal aos pouquinhos, já somos quase 2k de seguidores. Vem fazer parte aí dessa família, né, gente? Onde a gente lê o relato do pessoal toda semana aqui com vocês. E também, se você aí quer me ouvir andando pela rua, passeando, nós estamos também no Spotify, gente, e o link vai estar aqui na bio. Os relatos de hoje vão ser aí, né, gente, do tema de relatos de caminhoneiros, e eu tava muito ansiosa pra receber relatos de caminhoneiros aqui no canal, porque são alguns dos relatos que mais, assim, me deixam curiosa, já que a gente sabe que os caminhoneiros, né, gente, andam durante a madrugada toda aí por vários lugares, e tem histórias, assim, muito, assim, tocantes, e até umas histórias meio assustadoras. E então, vamos começar com os relatos de hoje. Eu me chamo Jéssica Oliveira, e se você quiser, pode me chamar de Jessie, e bora lá. Bom, o primeiro relato começa assim: oi, Jessie, tudo bem, mulher? Tudo bem, muito obrigada. Antes de tudo, queria dizer que eu amo muito o seu canal do YouTube e acompanho você há muitos anos, desde que eu era pequenininha mesmo, lá na época antiga que você gravava Avakin Live e bonecas. Você tem um jeito de contar histórias que parece que a gente tá vivendo tudo junto, sabe? Ai, que bom saber que vocês estão gostando. Eu sempre escuto seus relatos de madrugada, mesmo sabendo que depois eu vou me arrepender e dormir com a luz acesa. Nossa, eu também sou assim, tenho um pouquinho de medo, gente. Bom, meu nome é... Será que eu posso ler? Deixa eu ver aqui. Mas embaixo ela diz que eu posso ler, então eu vou ler, gente. Meu nome é Fernanda, tenho 24 anos e moro no interior de Goiás. E esse relato não aconteceu comigo diretamente, mas aconteceu com meu pai, que foi caminhoneiro praticamente a vida inteira. Ele sempre foi aquele homem durão, que não se assusta fácil com nada, Jessie. Então, quando ele me contou isso pela primeira vez, eu soube que não era brincadeira. E aí ela fala: pode usar meu nome sem problemas. O título do relato é: meu pai atendeu no rádio um pedido de socorro, mas ele não sabia quem estava pedindo. Meu pai trabalhou mais de 20 anos como caminhoneiro. Ele vivia mais na estrada do que em casa, principalmente quando eu era criança. Eu lembro que ele passava semanas viajando e quando voltava, sempre trazia alguma história de estrada pra gente. Umas engraçadas, outras estranhas. Mas essa ele demorou muitos anos para contar. Segundo ele, isso aconteceu numa viagem para Minas Gerais, numa época em que o rádio CB ainda era praticamente a companhia principal dos caminhoneiros aqui na minha cidade. Celular não era como é hoje, então era no rádio que eles conversavam e pediam ajuda, avisavam sobre acidentes, blitz, entre outras coisas, Jessie. Era madrugada e já passava da meia-noite, e ele estava dirigindo por uma estrada bem deserta, dessas cercadas de mato dos dois lados e quase sem movimento. Meu pai sempre dizia que dirigir de madrugada parecia entrar em outro mundo, porque o silêncio da estrada ficava pesando demais. Realmente trabalhar de madrugada não é fácil, gente. Ele tinha acabado de sair de um posto e ligou a rádio CB para tentar ouvir alguma conversa e se manter acordado, porque realmente ficar acordada, mulher, dentro de um caminhão é uma tarefa difícil para alguns caminhoneiros, e não era diferente pro meu pai. No começo, só um chiado normal, até que ele ouviu uma voz. Era um homem falando baixo, com uma voz falhando, como se tivesse dificuldade até de respirar. Ele dizia: alguém me escuta? Pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar? Meu pai achou que fosse algum caminhoneiro com problema mecânico ou até algum acidente. Na estrada, isso é normal e um ajuda o outro. Aqui é o Paulo, tô ouvindo. Aonde você tá, parceiro? Por alguns segundos, silêncio. Depois a voz voltou mais fraca. Olha, eu tô preso. Eu não consigo sair.
Me ajuda. Meu pai perguntou aonde ele estava, qual quilômetro e se tinha algum posto por perto, mas o homem parecia não responder direito. Era sempre a mesma coisa. Eu tô preso. Tá escuro. Ele não me deixa sair. Essa última frase foi o que fez o meu pai gelar, Jesse. Porque não parecia mais um pedido normal de socorro, mulher. Parecia outra coisa, sei lá. Meu pai começou a achar que era algum trote de mau gosto. Mas a voz tinha um desespero tão real que ele não conseguia simplesmente ignorar. Ele continuou tentando puxar assunto e foi aí que aconteceu algo que até hoje ele evita lembrar. A voz falou: Paulo, você precisa me ajudar. Meu pai então travou, Jesse, porque ele não tinha dito o nome dele na rádio. E em nenhum momento ele me contou que sentiu o corpo inteiro gelar na hora. A mão ficou suando no volante e ele começou a olhar para os lados da estrada, como se esperasse ver alguém ali no escuro. Então ele desligou o rádio na mesma hora, eu acho que ele estava com medo, né? Só que ele mesmo, desligado, ainda conseguia ouvir aquele chiado bem baixinho vindo no fundo do aparelho. E depois vem uma voz bem baixa, quase um sussurro. Você vai me deixar aqui também? Na hora, ele acelerou, Jesse. Disse que nunca tinha dirigido tão rápido na vida. Não olhava para trás, não parou no acostamento, não queria saber de nada. Só queria sair daquela estrada. Depois de uns 40 minutos, ele chegou num posto maior, já tremendo e completamente branco. E olha, Jesse, essa é uma observação. Meu pai, ele não é medroso, sabe? Ele é um homem muito corajoso. Então, algo deveria ter assustado ele bastante mesmo. Então, ele desceu do caminhão e foi direto falar com o senhor mais velho que trabalhava lá há anos. Meu pai contou que tinha ouvido no rádio e perguntou se tinha acontecido algum acidente naquela rota. O homem ficou quieto por alguns segundos. Depois perguntou. A voz era de um homem novo, meio rouca? Meu pai disse sim. Então o velho respondeu. Então era ele de novo. Naquela mesma estrada, 3 dias antes, um caminhoneiro tinha sofrido um acidente grave durante a madrugada. O caminhão despencou de uma ribanceira depois que ele tentou desviar de alguma coisa na pista. Demoraram horas para encontrar o veículo. Quando acharam, ele já estava morto. E o pior, alguns caminhoneiros diziam que depois disso ainda ouviam pedidos de socorro no rádio naquela mesma frequência, sempre depois da meia-noite. Sempre naquela estrada. Meu pai nunca mais passou por aquele trecho à noite. E até hoje, quando alguém fala sobre rádio CB ou viagem de madrugada, ele muda de assunto. Eu cresci ouvindo pedaços dessa história, Jesse, mas só depois de adulta que ele veio me contar tudo. E sinceramente, mulher, eu acredito nele, porque meu pai nunca foi homem de inventar coisa. E até hoje, se o rádio de casa chia sozinho, ele olha na mesma hora e fica tipo em silêncio, como se ainda estivesse esperando aquela voz voltar. Obrigada por ler meu relato, mais uma vez sou muito sua fã e tô torcendo pelo sucesso do seu novo canal. Grande beijo e espero te trazer novos relatos em breve. Olha aí que demais! Ou não, né? Porque assim, o bom é que seu pai saiu bem dessa história, mas eu acredito que o seu pai deve ter passado por aquela experiência que algumas pessoas relatam em lugares onde aconteceu uma grande tragédia. Porque existe essa coisa, né? Que em lugares como, por exemplo, a Boate Kiss, que a gente trouxe em outros relatos aqui do canal, né? Lugares onde teve grande sofrimento, de alguma forma, o eco da dor, o eco do que aconteceu, fica latendo ali, né, gente? E algumas pessoas mais sensitivas podem até, assim, sentir aí e, sabe, passar por esse lapso, assim, até do tempo. Que fica aquela coisa do sofrimento, né? Preso naquele momento
atendimento lá. Obrigada pelo seu relato, gostei muito, muito, muito. E se eu fosse seu pai, eu até fazia um psicólogo, viu? Porque eu acho que tem coisas na vida que a gente precisa de ajuda pra superar mesmo. E agora, bora pro próximo relato, gente. Bom, então agora bora pro próximo relato, que diz assim: Oi, Jessie, mulher, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que sou apaixonado pelo seu novo canal. Mulher, eu juro, eu começo vendo um vídeo seu e quando percebo, já são 3 da manhã. E eu tô olhando pro corredor da minha casa com medo de ir pegar água. Mulher, você precisa começar a soltar mais episódios, que eu preciso de seus vídeos todos os dias. Olha, Ju, eu tô fazendo o possível pra gente começar a trazer vídeo todos os dias. Então, ó, mandem seus relatos, gente, porque eu quero organizar sempre assim, bonitinho pra vocês, assim, gostarem, viu, gente? E ainda tô aprendendo, então peguem e levem comigo. Você conta tudo de um jeito que parece fofoca sobrenatural. E eu amo muito isso. Bom, vamos começar então. Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e sou de Campinas. E pode usar meu nome sim, sem problemas. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas durante alguns anos da minha vida eu fui caminhoneiro. E olha, se tem uma profissão que faz a pessoa ouvir histórias estranhas, é essa. Toda parada em posto tinha uma lenda nova. Sempre tinha um senhor mais velho jurando que viu assombração, uma luz estranha, uma mulher na pista, um caminhão sem motorista. E eu sempre fui do tipo debochado, não vou mentir, mulher. Eu dizia: ah, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é falta de descanso e excesso de café ruim. Até o dia em que eu passei vergonha e quase abandonei o caminhão no meio da estrada. Bom, o título desse relato é Mulher, eu vi uma noiva no meio da estrada. E quase larguei o caminhão lá. Isso aconteceu numa viagem noturna para o interior de São Paulo. Era uma entrega tranquila, nada fora do normal. Eu estava sozinho e já era quase 1 da manhã. E faltava pouco para chegar num hotel da estrada, aonde eu sempre parava. A pista estava vazia e tinha aquele silêncio da madrugada, sabe, mulher? Que parecia até que o mundo acabou do nada. Eu já estava quase escolhendo mentalmente o que ia pedir pra comer quando alguém parado no acostamento me olhou. No começo, eu achei que fosse uma mulher pedindo ajuda, sei lá. Diminuí a velocidade e aí eu vi melhor. Era uma noiva, Jessie. Sim, mulher, uma noiva. Vestido branco longo, véu, parada completamente imóvel, no meio do nada, naquela estrada escura, como se estivesse esperando alguém, mulher. Minha primeira reação foi: Jesus amado, hoje não, porque aquilo já não fazia sentido nenhum. Quem é que fica vestida de noiva na beira da estrada 1 da manhã? Pensei que podia ser algum acidente, alguma festa estranha, sei lá. Resolvi diminuir, mas pra ver se ela precisava de ajuda, né? E foi aí que eu me surpreendi. Quando passei mais perto, ela virou devagar e olhou diretamente pra mim, mulher. Eu nunca vou esquecer daquele rosto. Ela estava pálida demais e os olhos estavam fundos. E a expressão era de alguém que não parecia viva. Na hora, eu falei sozinho dentro do caminhão: não, não, não. Hoje não, Satanás! Pisei no acelerador na mesma hora. Só que quando eu olhei no retrovisor, ela já não estava mais lá. Eu pensei: pronto, surtei agora. Só que segundos depois, eu ouvi uma batida na lateral do caminhão. Ô, mulher, agora sou eu, Jessie, falando. Gente do céu, se eu ouço uma mulher batendo no caminhão comigo andando. Gente, que medo. Bom, vamos continuar. 1, 2, 3 vezes. Como se alguém tivesse batendo com a mão na porta do passageiro. Eu quase tive um colapso. Olhei pro lado e não tinha ninguém, mas as batidas continuavam. E eu já estava quase chorando e orando ao mesmo tempo. Coisa linda. E olha, eu não tenho uma religião definida, mas, Jessie, eu orei até pra macumba. Acelerei até avistar o hotel e praticamente joguei o caminhão no estacionamento. Desci igual uma diva em desespero e fui correndo pra recepção. O senhor que trabalhava lá me olhou e perguntou: você viu ela, né?
Na hora, eu gelei, Jesse, e contei tudo pra ele. A noiva, o vestido, as batidas. Ele respirou fundo e disse que aquilo acontecia havia muitos anos. Segundo ele, naquela estrada, uma mulher morreu indo para o próprio casamento. O carro sofreu um acidente bem perto dali e ela nunca chegou à cerimônia. Desde então, alguns motoristas juravam ver uma noiva na pista durante a madrugada, sempre perto do mesmo trecho, sempre sozinha, sempre esperando. Eu fiquei aquela noite inteira sem conseguir dormir, obviamente. E no dia seguinte, quando fui embora, fiz questão de sair com o sol mais claro possível, porque coragem eu não tinha mais nenhuma. Até hoje, quando alguém fala que quer casar, eu já penso: amiga, vai de manhã, porque a noiva na estrada de madrugada eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Pode parecer engraçado hoje, mas naquela noite eu quase deixei meu espírito e meu caminhão naquela pista. Hoje eu já não trabalho mais com isso, mas eu conheço mais outras histórias de caminhoneiros, assim, que são de arrepiar. Muito obrigado por ler o meu relato e grande beijo a todos do canal. Olha, beijo, muito obrigada pelo seu relato. E assim, gente, sei lá, eu acho que eu teria surtado com certeza. Porque você já imaginou, gente, você tá cansada dirigindo, de nada você vê uma noiva no meio da estrada, e aí daqui a pouco você acelera com medo da noiva e, menina, alguém começa a bater na lataria do seu caminhão. Gente do céu, isso é coisa de espírito mal resolvido mesmo, né? Quem sabe ela esteja lá esperando até hoje alguém levar ela pro casamento, né? E eu não ia gostar de ser a pessoa que ia levar ela pro casamento dela. Bom, meus amores, então bora pro terceiro e último relato de hoje. E olha, gente, esse relato é bem forte. O título dele é: Meu avô parou o caminhão na curva dos desaparecidos porque viu o próprio velório do outro lado. Bom, gente, essa história, o menino fala que eu posso falar o nome dele, mas eu vou alertar aqui pra vocês que não querem que eu leia o nome de vocês, nem identifique assim a cidade que vocês moram, essas coisas. Já escrevam, por favor, no início do e-mail, tá, gente? Porque às vezes eu tô lendo o e-mail e lá no meio tá dizendo pra, por favor, não falar o nome, aí eu já falei, e eu tô tentando, assim, seguir isso certinho, né, gente? Pra não deixar ninguém desconfortável. Então, bora começar. Mulher, Jessie, primeiro, eu te amo. Segundo, eu passei 3 dias elaborando esse e-mail porque eu precisava que ele ficasse certo. Essa é a história do meu avô. Ele se chama Dirceu e tem 81 anos. Mora com a minha família e tem a memória mais afiada que eu já vi alguém da idade dele ter. A gente chama ele de Seu Dico. Ele me contou isso há mais ou menos 2 anos, numa noite em que a gente estava na varanda conversando. Ele tinha tomado uma cachaça, só uma, juro. Ele é bem moderado. E do nada ele falou: Lucas, eu vi o meu próprio velório uma vez. E aí ele me contou tudo, Jessie. E eu fiquei na cadeira gag, sem conseguir falar por mais ou menos uns 2 minutos ali, sem reação, depois que ele terminou. Aqui ele me dá autorização de ler o nome dele e, bom, vamos lá. Meu avô Dirceu foi caminhoneiro por mais ou menos 30 anos. Entrou na profissão aos 19 e se aposentou mais ou menos aos 50. No interior de Minas Gerais, ele era conhecido em vários postos de combustíveis da região, daquelas figuras que você vê toda semana no mesmo lugar e que a cidade inteira conhece pelo apelido Seu Dico. Homem quieto, prático, católico, terço na mão, daqueles que acredita em Deus, mas não acredita em bobagem. Meu avô sempre foi assim muito sincero, Jessie. Por isso, eu levei a sério quando ele me contou. Ele não é de mentir mesmo, porque Seu Dico não conta bobagem, já ele mesmo fala. Isso aconteceu mais ou menos em meados de 89. Ele tinha 41 anos mais ou menos e estava no auge da carreira, fazendo rota fixa entre Belo Horizonte e Monte Carlos. Conhecia cada buraco, cada curva, cada árvore do trajeto. E conhecia a curva. Os caminhoneiros da época chamavam de Curva do Sumiço. Não era um nome oficial, nenhuma placa, nenhum registro. Era mais como eles chamavam lá mesmo, era popular. Era só o que os motoristas mais velhos falavam entre si nos postos.
Cuidado com a curva do sumiço, lá no quilômetro 312. Diziam que ao longo dos anos, alguns motoristas tinham desaparecido ali. Caminhões encontrados, motoristas não, sem explicações, sem testemunhas. Meu avô disse que nunca deu muito crédito para isso, já que muitos dos amigos deles, caminhoneiros, trocavam de mulher, escolhiam outra pessoa para viver a vida e nem davam explicação para mulher e filhos. Isso é complicado, eu conheço também muitas histórias assim. E outra coisa que meu avô falava era: lenda de posto de gasolina, a gente não confia. Então, meu avô continuou passando por lá normalmente, por anos, sem nenhum incidente. Até que na noite de junho de 89, era por volta das 11 da noite, céu aberto, lua quase cheia, a visibilidade estava boa, segundo ele. Ele vinha de Montes Claros, carregado, no ritmo de sempre. E olha, detalhe, meu avô quando dirigia, era de dirigir acelerado. Quando entrou na curva do quilômetro 312, os faróis iluminaram o que parecia ser um cortejo na estrada. Carros em fila com faróis acesos em sinal de luto. Trânsito lento, mas organizado. No centro do cortejo, um caminhão de carroceria aberta carregando um caixão aberto com flores brancas. Meu avô achou estranho, mas não impossível. Velório de madrugada era incomum, Jessie, mas acontecia especialmente quando a família vinha de mais longe. Então, meu avô reduziu a velocidade e ficou atrás do cortejo, esperando um lugar para ultrapassar com segurança. Foram uns 100, 200 metros assim. Foi quando ele olhou para o acostamento do lado esquerdo da estrada e havia um caminhão parado ali, desligado, sem ninguém dentro. Meu avô reconheceu o caminhão imediatamente. Era o caminhão dele. Mesma cor, mesmo modelo, mesma placa. Ele disse que piscou os olhos várias vezes, tentando assim entender o que estava acontecendo. Que pensou que estava mal da cabeça, mas o caminhão estava lá, parado igualzinho ao que ele estava dirigindo, como se alguém tivesse estacionado uma réplica exata do caminhão no acostamento. Aí ele olhou para o cortejo de novo e dessa vez olhou com atenção para as pessoas que caminhavam a pé atrás dos carros. Então ele reconheceu a mulher dele, minha avó, Dona Ivone. Com um vestido escuro que ele conhecia, né? Os cabelos presos de um jeito que ela usava só em ocasiões especiais e formais. Ela estava com a mão entrelaçada na frente do corpo e a cabeça baixa, chorando. Do lado dela, os 2 filhos mais velhos, o meu pai e a minha tia, ainda adolescentes na época, de roupa escura e rosto fechado. Do outro lado, minha bisavó, mãe do meu avô, que estava viva em 89, apoiada no braço de um parente, curvada de tanto chorar. Gente, meu avô me disse que naquele momento a ficha não caiu de vez. O cérebro humano demora quando uma coisa assim grande acontece, sabe? Ele ficou olhando como quem olha um quadro sem entender a pintura, até que o caminhão do cortejo parou. Os homens desceram e começaram a carregar o caixão pro lado de um campo aberto à beira da estrada. Meu avô ouviu o próprio nome, Jessie. Não alto, não como se alguém estivesse chamando ele. Era como quando você passa por uma conversa e ouve seu nome meio fragmentado, mas inconfundível. Odisseu. Seu Dico, ele era um homem bom. Então meu avô parou o caminhão no meio da estrada e simplesmente parou. Ficou olhando pelo para-brisa, enquanto as pessoas do cortejo carregavam o caixão. Enquanto a Dona Ivone se apoiava no meu pai para não cair. Enquanto a terra do campo aberto recebia o que estava dentro do caixão. E então, como uma luz que apagam, o cortejo sumiu. Os carros, as pessoas, o caixão, o caminhão parado no acostamento, tudo. Em questão de segundos, a estrada estava vazia. Só a lua, o asfalto, o motor do caminhão dele em marcha lenta. Meu avô ficou parado ali. Ele não sabia dizer o que aconteceu. 1 hora, 2 horas, quanto tempo ele ficou parado? Ele se perdeu. Só voltou a si quando um caminhão passou na contramão e o farol iluminou a passagem. Aí ele conseguiu se mover.
encostou o caminhão e respirou. Tomou uma água, rezou, seguiu a viagem. Na manhã seguinte, tentou contar pra minha avó. Eu imagino que seu avô deve ter passado pra contar pra sua avó, viu? Ela ouviu com aquela atenção de esposa que já viu o marido chegar de viagem exausto muitas vezes e no final disse: Dico, você tava cansado demais, homem. Dorme, depois a gente conversa. E a conversa nunca veio. Ele deixou quieto, não porque queria esconder, mas porque quando a própria mulher acha que é cansaço, você começa a duvidar de si mesmo. Foram 8 meses assim. Em fevereiro de 1990, numa tarde de terça-feira, meu avô teve um infarto enquanto dirigia naquela mesma estrada. O caminhão começou a desviar da pista. O motorista que vinha atrás viu a oscilação estranha e acelerou e usou o rádio CB para acionar o socorro e conseguiu abordar o meu avô pelo acostamento antes que fosse para a ribanceira. A ambulância chegou, ele foi para o hospital, cirurgia. Meu avô ficou 22 dias internado. Quando saiu do hospital, reuniu a família e contou o que tinha visto há 8 meses atrás. Dona Ivone saiu da sala chorando. Jesse, meu pai ficou quieto por um longo tempo. Minha tia segurou a mão do meu avô e ficou assim, só segurando. Depois que ele terminou de contar, meu pai perguntou: Pai, você ainda não ficou com medo depois que viu isso? De continuar na estrada? Meu avô respondeu com uma coisa que eu repito pra mim quando fico com medo de alguma coisa. Ele disse: Fiquei. Mas entendi que não era pra me apavorar, era pra me preparar. Quem me mostrou aquilo não queria me matar. Queria que eu soubesse que vinha coisa difícil, pra eu não morrer de surpresa. Meu avô se aposentou no ano seguinte, Jesse. Nunca mais passou pelaquela curva do sumiço. E até hoje, quando a família vai visitar alguém e passa de carro pela estrada à noite, né? Seu Dico fecha os olhos e reza baixinho até passar. Ele tem 81 anos, memória intacta, saúde razoável e uma calma de quem já viu o pior que podia ver e voltou pra contar. Jesse, obrigado por ler isso. Minha família toda conhece essa história. Virou uma daquelas coisas que a gente conta no Natal, sabe? Mas contar pro canal é diferente. Eu sou muito fã e tô ansioso pra ver sua reação. Meu avô sabe que eu te mandei. Ele deu de ombros e falou: manda logo. Típico dele. Espero que vocês gostem e espero aí ter colaborado com o canal. Muito obrigada pelo seu relato. Eu achei um relato assim bem forte, né? Seu avô viu a própria morte. Gente, eu fico chocada. Se eu tivesse passado por essa experiência, eu era no mesmo dia que eu já tava largando a profissão, viu? Seu avô, ele é duro na queda, porque eu acho que os espíritos de alguma forma mostraram pra ele essa possível tragédia que aconteceria com ele, de forma de alertar ele, né, gente? Pra ele, quem sabe, trocar de profissão ou, sei lá, parar de fazer viagem de madrugada, não sei. E ele continuar, né, gente, até ter um infarto lá, ter um problema na estrada. Eu achei seu Dico assim, ó, bem afrontoso, né, meus amores? Mas, às vezes, os espíritos avisaram e o seu avô fez alguma coisinha diferente na vida que fez, assim, a coisa não acontecer de acordo com a previsão, né? O que vocês acham, gente? Qual das histórias vocês gostaram mais? Deixem seus comentários aqui, gente. Eu ainda tô pegando jeito em contar as histórias pra vocês, espero que vocês gostem. Tô lendo todos os comentários pra tentar melhorar e trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês. Lembrando que o e-mail pra vocês mandarem o relato de vocês vai estar aqui na bio, tá, gente? E no comentário fixado, que agora eu vou deixar nos comentários fixados também, pra vocês poderem mandar, tá, gente? Muito feliz de ter aqui vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora pra não perder os próximos vídeos, tá, gente? E agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!